Amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento no dia de hoje, primeiro dia de janeiro de 2022, rogando ao Senhor Jesus Cristo, nosso irmão maior, enviado por Deus, nosso Criador, nosso Pai, Deus, o Criador do céu, da terra, do ar, do mar, do chão que pisamos, do ar que respiramos, do amor, da felicidade e do poderoso sol da verdade. Para que neste ano que se inicia, nós estejamos receptivos às suas emanações e aos seus ensinamentos. Para que todos nós possamos nos conscientizarmos efetivamente sobre a verdadeira finalidade de nossa existência aqui na Terra. E a nossa verdadeira finalidade aqui na Terra é a de nos esforçarmos o máximo possível, aproveitando cada minuto de nossa existência aqui na Terra, para que através de nossos esforços nós possamos cumprir com o trabalho, realizar o trabalho referente aos principais itens de nosso planejamento reencarnatório. Não tem mais nada a fazer, só isso. E para que nós possamos realizar esse trabalho, que é a finalidade de nossa existência aqui na Terra, só existe um caminho. É seguirmos a estrada e o caminho que leva, conduz ao nosso Senhor Jesus, dentro tão somente de suas diretrizes, de seus fundamentos, de sua filosofia, do nosso Senhor Jesus. Esse será o nosso suporte para que nós possamos realizar o nosso trabalho. O trabalho da evangelização, cristianização, educação, civilização do meu eu, do nosso eu. Nós estamos aqui na Terra para a nossa sublimação de sentimentos. Sublimação de sentimentos. Paralela a esse trabalho de nossa educação, civilização, evangelização, cristianização, também realizar o trabalho dos principais itens do nosso planejamento encarnatório. Bom, enfim, esse é o recado para o primeiro dia desse ano. Precisamos nos conscientizarmos de nossa tarefa aqui na Terra. Né? Então, esse é o tipo de conhecimento, é um conhecimento, falta a nossa realização. Por isso que eu sempre falo, a nossa doutrina costuma falar assim, conheces a verdade e ela te libertará. Não libertará. Isso é uma força de expressão. O que vai nos libertar, não é? É a realização do conhecimento da verdade. Aí sim, aí mudou tudo. É o nosso esforço titânico, um esforço muito árduo que todos nós temos que fazer, né, para nos libertarmos, para educarmos, domarmos nossas más inclinações, nossas más tendências. Isso, sim, faz parte do nosso planejamento encarnatório. Educar, civilizar, evangelizar, cristianizar nossas más inclinações, nossas más tendências. Sem esperar jamais que a vida nos dê algo. Não podemos ficar... Esse é o sentido da vida, o que leva a maior parte das pessoas ao suicídio, a ficar esperando que a vida lhe dê algo. Aí a pessoa, como a vida não vai dar, aí a pessoa comete suicídio porque acha que a vida não tem sentido. Tem sentido, sim. É o esforço que todos nós temos que fazer para nos libertarmos de nossas más inclinações e nossas más tendências. Nós temos um trabalho a fazer aqui na Terra. O nosso trabalho é esse. Mas o que acontece? A gente vem aqui e inverte os valores. Ao invés de trabalharmos ativamente para a nossa transformação moral, não. A gente trabalha ativamente na vida material. Inverte os valores. Não é? Contraria o que Jesus tanto nos falou, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que está tudo dentro de nós. O reino de Deus
está dentro de nós, e a justiça também. Porque a lei de Deus, ela está escrita na nossa consciência. Então, repetindo, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Todo o resto virá por acréscimo. A gente chega aqui e inverte os valores. Impulsionado pelos conceitos da terra, pelas tradições da terra, pela cultura da terra, a gente chega aqui e vive para trabalhar. Achando que isso aí é um mérito, é uma virtude. Não é. Deus não nos mandou na terra para viver para trabalhar. Pelo contrário, Ele mandou a gente para a terra para trabalhar para viver. Trabalhar para viver. E dar importância total aos principais itens do nosso planejamento, a tarefa que cada um de nós veio fazer aqui na Terra. Mas, enfim, o recado foi passado para mim, primeiramente, e depois para vocês. Quando eu falo para mim, primeiramente, porque eu tenho consciência, tenho muita consciência mesmo de minhas necessidades, não é? Referente à minha transformação moral. Vamos estudar um pouco sobre a cidade de Nosso Lar, que fica aqui na região da Terra, no Rio de Janeiro. A região da Terra com o plano espiritual, com o universo. O Chico, ele nos relatou, né? André Luiz nos relatou através do Chico, tudo sobre a cidade de Nosso Lar. Então agora a gente começa fazendo uma pergunta. Umbral. Nós vamos passar por lá? É uma pergunta. Umbral, nós vamos passar por lá? Aí a própria consciência de vocês é que tem que responder. Outra pergunta, lá é bom ou ruim? Vocês respondem para vocês mesmos. Lá, aquele local corrige ou não? Também vocês respondem para a sua própria consciência. Mas, enfim, vamos entrar nessa matéria, né? É uma matéria fantástica, tá vendo? Eu vou ler essa matéria aqui e nós vamos estudar junto. Aqui fala assim, sabíamos que quando praticamos o mal, transgredindo a lei divina, desencarnamos e sofremos na espiritualidade. Como é que isso acontece? É uma pergunta. Como é que isso acontece? Vou repetir. Sabíamos que, quando praticamos o mal, transgredindo a lei divina, desencarnamos e sofremos na espiritualidade. Como é que isso acontece? Então, só a consciência que vai responder. Aí ele continua. No entanto, não tínhamos uma ideia concreta de como acontecia esse sofrimento. Então, como é que acontece esse sofrimento? Então, digamos que eu e você, a gente infringe a lei de Deus, e isso a gente faz quase que diariamente. Ou de pensamento, ou de ação, de atitude, a gente faz isso. E nós vamos ter que acertar essas contas. Porque Jesus falou que nós temos que acertar até o último centavo. Um simples olhar de indiferença ou de censura para o nosso irmão, a gente vai ter que se acertar isso. Não com Deus, mas conosco mesmo. Então ele fala, no entanto, não tínhamos uma ideia concreta de como acontecia esse sofrimento, de que existiam os umbrais e as trevas. A gente não tinha uma ideia de como acontecia isso, né? Como é que isso acontecia, esse sofrimento que a gente ia passar em se deparar com a própria consciência, né? Os umbrais e as trevas. Foi André Luiz quem nos fez essas revelações. Antes da chegada de André Luiz, de sua informação, nós não sabíamos. A gente sabia que ia ter um acerto de contas lá, quando partíssemos desta para melhor, mas não sabíamos como, com detalhes. Mas o André Luiz agora vai explicar, né? E o mais importante, ele fala, é que as revelações apresentadas pelo nosso querido amigo da espiritualidade foram experiências vividas por ele, que, tendo sido um médico displicente e preconceituoso,
Não é? André Luiz, ele viveu no Rio de Janeiro, então ele foi um médico displicente, preconceituoso, né? Ao desencarnar, passou 8 anos e 10 meses perambulando pelo umbral. Dessa forma, nos passou informações detalhadas da zona umbralística. Então, ele foi um espírito que pertencia à alta sociedade do Rio de Janeiro, na condição de médico, foi negligente com as leis de Deus, ele desencarnou, foi para o plano espiritual, ele foi direto para o umbral. É isso que ele está falando aqui. Dessa forma, passou informações. Nesse período que ele ficou lá, nesse período de tempo em que nosso amigo esteve no umbral, conforme nos afirma na obra, passou fome, ele passou sede, ele passou frio, ele ouvia vozes que o acusava de suicida, perdeu a noção de tempo, de ser, perdeu a noção de ser, ficou vagueando, semi-inconsciente, arrastado por uma força desconhecida para um local que ele não podia definir. Olha que situação, hein? Até que, um dia, cansado do sofrimento, lembrou-se que deveria existir um autor da vida. E aí, nesse momento em que ele estava entregue à sua própria consciência, através de um exame de consciência, ele se ajoelhou, submisso a um poder maior, fazendo a prece do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, sendo então socorrido por Clarencio, um dos ministros da cidade de nosso lar. Está vendo? Aí ele continua. Há muito, Clarencio já velava por ele. Então, naquela cidade de nosso lar, existe um ministro, né, que organiza, que administra, um ministro, né, que tem essa responsabilidade de observar, não é, a evolução, a situação emocional, psicológica de cada espírito que chega lá, nesse local. Fazia muito tempo que Clarencio já orava para ele, velava por ele, né, aguardando a oportunidade de recolhê-lo, para retirá-lo do umbral. Está vendo como funciona, pessoal? Então, uma pessoa que infringe a lei de Deus, vamos fazer uma reflexão agora. Uma pessoa que infringe a lei de Deus, ela vai ter que se acertar com sua própria consciência, não é com Deus, não. Lá no plano espiritual, ninguém vai apontar o dedo para nós, a não ser aqueles que a gente prejudicou aqui na Terra. A não ser aqueles que a gente deixou de ajudar. Que o maior pecado que existe na lei de Deus não é o da ação, mas o da omissão. Isso é grave. Então, o que acontece? Lá no plano, nesse local, né, a pessoa chega lá, ela vai se deparar com a própria consciência. Então, quando a gente se depara com nossa consciência, a gente passa por um intenso sofrimento. Porque quando a gente se depara com o nosso próprio eu, não é fácil, não. Tem que ter coragem para se encarar. Porque é muito fácil a gente dominar 10, 12 pessoas, mas é muito difícil a gente enfrentar nós mesmos, através da renúncia, através de renunciar à própria personalidade, a dar a outra face, a engolir o sapo, a calar quando é ofendido. Isso é enfrentar nós mesmos, né? Então, o Clarencio, esse administrador, esse ministro, lá desse local, da cidade de nosso lar, em que se encontrava André Luiz e muitos outros, e a gente também vai ter que passar por lá, eles não podem fazer nada por nós. Por mais que ele nos ame, nem Jesus e nem Deus pode fazer nada por nós. Se antecipar a um momento oportuno
E que momento oportuno é esse que eles esperam, apesar de nos amar, eles esperam que a gente tome a iniciativa do arrependimento e ore para Deus pedindo a ajuda de Deus. Aí eles se aproximam. Aí o nosso anjo guardião se aproxima. É assim que funciona. Aqui na Terra também é assim, não precisa ir para lá não. Aqui na Terra nós temos um anjo de guarda que nos acompanha antes do nosso nascimento. Toda a existência que a gente passa aqui na Terra, o nosso anjo guardião fica do nosso lado. Mas ele não pode nos obrigar a fazer o bem. Eles aguardam um momento oportuno em que a gente eleva o pensamento para Deus e pede a ajuda de Deus. Aí ele vem e nos ajuda através das intuições. E foi isso que aconteceu com André Luiz. Clarencio estava lá. 8 anos e 10 meses, velando por André Luiz, esperando que André Luiz rogasse a ajuda do seu Criador, que é Deus, que não desampara nenhum dos seus filhos. Quando André Luiz fez isso, aí Clarencio, ele atraiu, através de suas vibrações do Pai Nosso, ele atraiu a presença de Clarencio. Então vamos ver o que aconteceu depois disso. Há muito tempo, Clarencio já velava por ele, aguardando a oportunidade de recolhê-lo, retirando-o do umbral. No entanto, se via impossibilitado, pois todos nós temos o nosso livre-arbítrio, que é inviolável. Enquanto não desejarmos modificar nossa conduta de vida no sentido de nos melhorarmos, nenhum espírito superior pode fazê-lo por nós, nem mesmo Deus, pois se o fizesse estaria abolindo sua própria lei e tolhendo nossa liberdade de escolha, transformando a lei divina em um instrumento mutável para atender às necessidades do espírito conforme as circunstâncias do momento. Muito bem. Entretanto, a lei é imutável, justa e amorosa, encaminhando-nos para a evolução, para a felicidade e para a luz. Por qualquer caminho que escolhamos, até mesmo os do sofrimento e da dor. Tá vendo? Que lei é essa, hein? Que lei é essa? Essa tu já pergunta. Nosso amigo explica, ainda que o umbral, André Luiz explica ainda que o umbral é uma região elaborada pelas vibrações negativas e infeliz dos que vivem as paixões e as vicissitudes na terra, por aqueles que desperdiçam a bênção sagrada da existência, aprisionados aos bens terrenos, esquecendo-se do patrimônio divino da vida eterna. É uma região abençoada, na qual expurgamos as vibrações negativas por nós absorvidas, tá vendo? Então, tem pessoas que se arrepiam quando ouvem falar do umbral. Mas lá é um local de corrigenda. É importante nos conscientizarmos disso. Porque se não houvesse um local específico onde nós não pudéssemos nos deparar com nossa própria consciência e executar uma corrigenda em nós mesmos, uma correção em nós mesmos, através da introspecção e através de uma reflexão, o que seria de nós? Nós ficaríamos lá no plano espiritual, ou no umbral, ou nas trevas, à mercê de nossa própria sorte? Não. Tem que haver um local lá no plano espiritual, aonde eu possa olhar para mim e perceber que eu infringi a lei de Deus, e perceber que todo o sofrimento que eu estou passando foi eu mesmo que provoquei em mim. Eu estou sofrendo as consequências dos meus atos. É necessário um local para que eu possa descobrir isso em mim. O que provocou isso em mim foi os valores equivocados, os valores, como se diz assim, os valores equivocados e os valores que eu inverti. Ao invés de dar o verdadeiro valor para as coisas divinas, eu dei para as coisas da terra. Então, eu fui avarento, eu fui egoísta, eu prejudiquei o meu próximo, enfim, eu infringi a lei de Deus. Então, o meu corpo, o meu perispírito, ele está impregnado de impurezas, por causa do meu egoísmo, de minhas atitudes, ação e pensamento. Então, quando eu chego lá no plano espiritual, eu tenho que me libertar
dessas impurezas. Isso só vai ser possível, primeiro, quando eu me conscientizar que eu sou o artífice de minha felicidade ou infelicidade, que eu estou naquela condição de enfermidade, porque foi eu mesmo que provoquei, causei a enfermidade em mim. E só eu posso sair dessa situação. Só eu posso me curar. Então aí, eu vou repetir essa parte que eu gostei. André Luiz nos explica ainda que o umbral é uma região elaborada pelas vibrações negativas. É infeliz dos que vivem as paixões e vicissitudes na terra. Por aqueles que desperdiçam a bênção sagrada da existência, aprisionando-os aos bens terrenos, esquecendo-se do patrimônio divino da vida eterna. É uma região abençoada, na qual expurgamos as vibrações negativas por nós absorvidas. Recolhidos em nosso lar, depois de ter se recuperado e esclarecido, André Luiz transformou-se em um estudioso, sempre disposto a aprender, para mais tarde nos trazer essas e outras revelações maravilhosas que recebemos de suas mãos pelo médium Francisco Xavier, pois nosso amigo não nos escreveu suas obras tão logo se redimiu e foi socorrido. Está vendo? Nessa fase de sua caminhada evolutiva, observou, adquiriu conhecimento, reencarnou outras vezes na Terra e foi então, nessa existência, nosso ilustre Dr. Oswaldo Cruz. Depois de ter vivido essa experiência reencarnatória, voltando para a espiritualidade, é que nos passa as revelações que conhecemos. Vamos ver aqui. Aí ele continua. Tanto é que André Luiz é um pseudônimo de que se utilizou nosso amigo espiritual, ocultando sua identidade para não criar problemas ao médium Chico Xavier, pois nesses tempos o espiritismo era ainda muito perseguido, tanto pela ciência quanto pelas religiões ortodoxas. Nós, espíritas, estávamos longe de conceber a possibilidade de que na espiritualidade existissem hospitais, a fonte das águas, o bosque da música, né? E louco seria aquele que se propusesse a falar de namoro por parte dos espíritos desencarnados. Como é o caso de Lísis e Laicínia, estaríamos sendo levados para uma sala de tratamento desobsessivo, pois acreditávamos que os espíritos fossem uma centelha, uma energia informe, sem característica, sem configuração, um fantasma esvoaçante, presos à letra. Assim pensávamos, e infelizmente pensam ainda hoje vários confrades da doutrina. Pois é. Pois é, aí é que está. Até hoje, os intelectuais da doutrina, aqueles que querem elitizar a nossa doutrina, até hoje descem a linha em André Luiz. Até no Chico Xavier eles descem a linha, porque eles querem elitizar a nossa doutrina. Está vendo como são as coisas? Se André Luiz não nos tivesse falado sobre isso, sobre essa realidade, a gente ia morrer na ignorância, porque no Kardec, no livro de Kardec, não detalha. Não detalha. Aí, se não detalhasse como o André Luiz está detalhando, então aí, cada palavra mencionada por Kardec no livro dos Espíritos, a gente ia dar outro raciocínio. Cada um ia deturpar, se até hoje deturpa, imagina. Aí, contudo, acredito que essa obra de André Luiz corrobora o que disse Allan Kardec. A obra de André Luiz, não é nosso lar, ela corrobora o que Kardec fala no Livro dos Espíritos, né? Quando afirmou que o Espiritismo
é ciência, filosofia e moral. Pois, ao demonstrarmos que a vida continua na espiritualidade como uma sequência natural da vida na Terra, antecipou-se ao que a física nos demonstra nos dias atuais, a existência da matéria em outra dimensão. E a física, por sua vez, confirma esta revelação de André Luiz. Inicialmente, a física nos informava que o átomo de hidrogênio era a menor partícula da matéria. Tanto assim que esse átomo foi chamado o pai da matéria. E realmente é, pois é o menor dos átomos na escala de peso atômico no que concerne à formação da matéria física. Os físicos, no entanto, continuaram suas pesquisas e descobriram que havia outras partículas atômicas ainda menores que possuíam peso e diâmetro. Está vendo só? Segundo a física, o elétron tem o diâmetro de 10-13 e o peso específico de 9,107 vezes 10,28 em gramas. E a partícula de neutrino é 100 vezes menor que o elétron, mas foi descoberto que o quark é ainda menor que o neutrino. Esses dados oferecidos pela física nos autorizam a acreditar na matéria em outra dimensão, pois essas partículas são mensuráveis. Se não o fossem, não seria possível a física dimensioná-las. Olha que ensinamento fantástico. Essas informações básicas de física que apresento são necessárias para que possamos entender e aceitar as revelações apresentadas por André Luiz, pois existem muitos espíritos que não acreditam na possibilidade de existir matéria em outra dimensão e, por consequência, não conseguem acreditar que existam hospitais, leitos, água, plantas e etc. na espiritualidade. Quantos não acreditam que existe isso, existe tudo isso? Porque está na dimensão da Terra. Está na dimensão da Terra. É matéria pura. Agora, nós não podemos comparar essa região com os mundos felizes. Aí é diferente. Aí ele continua. Acreditam que na vida espiritual os espíritos permanecem no espaço, que o espírito desencarnado não necessita de descanso. Tá vendo? Como é que não precisa de descanso? Tem esses intelectuais espíritas aí que querem literar a doutrina, eles acham que o espírito lá não precisa de descanso. Tá vendo? Não precisa de recolhimento, que fica errante a esvoaçar como um peregrino do infinito. Allan Kardec, tanto é verdade que Allan Kardec, no livro André Luiz, no livro Nosso Lar, houve um momento em que ele dormiu para descansar. E durante o sonho, ele teve um contato com sua mãe. Como é que não tem descanso? Como é que não tem igreja? Como é que não tem religiões? Tudo normal. A Terra é apenas uma cópia imperfeita do plano espiritual. Quando é que nós vamos aprender isso? Aceitar isso? Quando é que nós vamos nos curvar diante das evidências da lógica? A vida continua, tudo igual. Por que é tudo igual? Porque o nosso pensamento e nossas necessidades e a nossa maneira de ver e enxergar as coisas continuam intactas dentro da gente. As coisas do plano espiritual só vai mudar quando eu mudar. Quando eu visualizar e vivenciar todas as coisas sob uma ótica cósmica, aí muda. Aprendamos ainda a respeito da alimentação, pois não... eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de ler isso aqui amanhã. Por enquanto, nós vamos parar por aqui. Mas antes eu vou fazer um Pai Nosso para todos vocês. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu bendito nome. Venha a nós, Jesus, o seu reino. Seja feita, meu Pai, a vossa vontade, assim na terra como no mar e no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre.
Perdoe nossas dívidas, Jesus, assim como perdoamos nosso devedor. E não nos deixeis, Jesus Cristo, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Meu Deus, esta prece é dedicada a cada um de nós, a cada um de vocês, a cada um dos seus familiares. É dedicado principalmente ao planeta Terra, ao planeta azul, que nos foi concedido pela misericórdia divina, essa guarida maravilhosa, para que o amor de Maria, a brandura de Maria, o manto sagrado de Maria, energizado pelo seu infinito e incondicional amor, abrace toda a terra, envolva toda a terra, cubra toda a terra e penetre por todas as camadas da terra, por todas as entranhas da terra, para todos os espíritos encarnados e desencarnados do interior e em volta da terra, para toda a natureza, rios, mares, oceanos, lagos, florestas, matas, animais, ventos e tempestades. Senhor Jesus, que seja feita em todos nós a sua vontade e não a nossa, que assim seja, graças a Deus.